Agradecer a Jesus pela noite de sono que você teve. Agradecer a Ele pela semana que se findou ontem, porque mais uma semana se iniciou. Você tem a oportunidade de estar na casa dEle. Comece a agradecer a Ele pelo lençol, pelo edredom, porque você acordou bem. Comece a agradecer a Ele pelo ar que você respira. Obrigado, Jesus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado porque pela manhã as misericórdias do Senhor se renovaram. As misericórdias do Senhor renovou as nossas forças. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença tem preenchido todo o nosso ser. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado pela semana que se passou. Nós somos gratos a Ti. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesse dia, que o Senhor esteja conosco em mais uma semana, que o Senhor nos dê a direção correta, a qual nós devemos trilhar. Nós pedimos para que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Nós pedimos pela misericórdia do Senhor durante toda essa semana. Nós queremos Te pedir a bênção do Senhor sobre esse culto. Tudo que iremos fazer, todos os louvores, toda a palavra dada, que seja direcionada pelo Senhor, que venha de encontro aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós clamamos para que os anjos, os serafins, os querubins, os generais de guerra estejam conosco nessa manhã, estejam ao redor da nossa igreja. E nós declaramos e aniquilamos toda presença contrária a não ser do Seu Espírito. Que elas batam em retirada, que elas caiam por terra em nome de Jesus. Que tudo que for feito, que tudo que for entoado e falado, seja para o engrandecimento do Seu nome. Que tudo que iremos fazer seja louvor e honra ao nome de Jesus. Esteja conosco, e nós já agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que serão lançadas e devolvidas no Seu altar. Somos gratos a Ti pelo sustento e pelo cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Vire para a pessoa do seu lado. Diga: que bom que você está aqui. Como é bom louvar ao Senhor contigo. Enquanto nós louvamos ao Senhor nessa primeira canção, você tem a oportunidade de devolver o seu dízimo e devolver a sua oferta. E você tem total liberdade nessa manhã de adorar ao nome de Jesus. Amém? Livre
o nome dele. Só ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Só tu és digno, Pai. Nós somos seus filhos. Para mim, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sim, Jesus, obrigado, Jesus, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui para adorar o seu nome. Nós estamos aqui porque somos seus filhos, Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Que o Senhor possa estar sendo provisão na vida de cada um que está precisando de Ti, Jesus. Senhor, venha nos abençoando, Jesus. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Sim, Jesus. Que cada um possa estar sentindo o Seu amor. Sim, Jesus, vem sobre nós. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu clamarei a Ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar? O que posso te dar por tudo que tu és?
sempre está conosco. Teu amor dura pra sempre e não nos deixarás jamais. Teu amor dura pra sempre. Esse amor incomparável. Teu amor dura pra sempre. 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 Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Vamos lá, aumente sua voz. justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Se permita sentir o amor de Deus, a bondade dele que ele tem por nós. é pra sempre. Ele nunca nos deixa, o amor dele prevalece em nossas vidas. És bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado por sua bondade. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado porque mesmo em dificuldades podemos ver a bondade do Senhor conosco. Nós somos gratos a Ti por isso. Queremos entrar nessa semana com esse coração grato a Ti por sua bondade, por sua misericórdia. Que o Senhor revele a nós o seu verdadeiro amor para conosco. Que o Senhor revele a nós a verdadeira bondade, a verdadeira misericórdia que só o Senhor pode nos dar. Sabemos que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que possamos essa semana viver essa bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Amém. Você pode se assentar. Nosso pastor está numa conferência na Paraíba, não, no Pará, perdão. Esse final de semana temos colocado no grupo da igreja os links dos cultos. Quantos têm visto os cultos? Ele com o nosso amigo também, pastor Fred, tem ministrado lá. E nós aqui temos acompanhado e temos recebido muito de Deus. Temos
conversado na minha casa, conversamos também na IBD dos jovens, que temos também aprendido e crescido mesmo de longe, ouvindo as ministrações do nosso pastor Fred, do nosso pastor Vinícius. Nós temos aprendido muito e Deus nos colocou aqui. Hoje à noite teremos também irmão Carlos Eduardo, na quarta-feira ainda a irmã Verinha. Até a quarta nós iremos estar dirigindo e trazendo uma palavra de Deus. E eu queria ser bem rápido essa manhã. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Isaías 43, versículo 18. Ontem mandei mensagem para Ronaldo, para Ramon. Era 23 horas e sentei no computador, eram as 6 horas e até as 23 Deus só tinha me dado uma palavra, um novo, só isso, novo. E eu confesso que bateu ali um desespero, que já era quase meia-noite. E a semana, sexta-feira, conversei com o Carlos Eduardo. Nós falamos sobre o Espírito Santo lá em Santa Catarina na terça. E da terça até ontem Deus só falava novo, novo, novo. Quando foi por volta da meia-noite, não sei quantos aqui já sentiram isso, mas parece que vem um download direto do céu assim. E é diretamente tudo que Deus quer falar, Ele despeja de uma vez só. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem à noite. Eu tinha desistido e deitei na cama e comecei a conversar com a Isabela. E ela me fazendo um monte de perguntas. Mas por volta de meia-noite alguma coisa, foi basicamente um download do que Deus queria falar. Ele me deu 3 direções e eu digitei as 3 direções, enviei no meu WhatsApp mesmo e comecei a ler sobre o que Deus queria falar. E Ele me levou a Isaías 43. Versículo 18 diz o seguinte: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. Nós temos que ter em mente que Isaías, ele é considerado o maior profeta, e dentre ele, após ele vieram outros, mas tudo o que ele dizia era novidade para aquelas pessoas. Nós temos que ter em mente que Moisés foi direcionado por Deus a tirar o povo do Egito, a peregrinar pelo deserto e conquistar a terra prometida. E nós vemos que aqui Deus é o mesmo Deus, mas que Ele traz de um jeito novo, novidade de vida. Como assim? O mesmo Deus usou a mesma estratégia de falar com o povo por uma pessoa, mas de um jeito novo. Como assim? A partir de Isaías, e Isaías é o primeiro entre outros que começaram a profetizar sobre a vinda do Messias. Começa em Isaías a profetizar-se a vinda de Jesus, que salvaria a humanidade, que perdoaria os pecados, que morreria numa cruz, que derramaria sangue. Era o mesmo Deus usando a mesma estratégia, mas de um jeito novo, através de profecias. Na época de Moisés eram palavras direcionadas: Moisés, faça isso, o povo tem que fazer isso, o povo precisa de deixar de fazer isso. Mas através de Isaías, Deus falava que Ele traria ao mundo um filho, e que Ele morreria, e que Ele salvaria o pecado da humanidade, e que Ele seria o caminho que deveríamos trilhar, que Ele mostraria o caminho. Então era algo novo de um mesmo Deus, amém? Deus, Ele não muda, Ele é imutável. E é normal nós, assim como aquele povo, nos basearmos no que nós já vivemos. Vou dar 2 exemplos. É comum que nós, nesse ano de 2020,
queremos que o que aconteceu no Defare 2019 aconteça novamente, amém? É comum termos isso em mente. Outra coisa, e como poderíamos observar isso no povo nesse tempo, era comum o povo, mesmo depois de ter saído do Egito, lembrar das coisas que aconteciam no Egito. Certa feita, no deserto, o povo começa a reclamar e falar: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Lá no Egito nós trabalhávamos e nós éramos escravos, mas nós tínhamos que comer, nós tínhamos água para beber, nós tínhamos uma roupa para vestir, tínhamos onde morar. E isso é da nossa natureza, tentarmos colocar Deus num parâmetro do nosso futuro, do que nós queremos para o futuro, em coisas que vivemos no passado. Queremos basear o nosso futuro em coisas que nós já vivemos. Isso é comum e é cotidiano para nós. Outra pessoa foi Sansão. Sansão, o nazireu, tinha a sua força, perde a sua força assim quando seus cabelos são cortados. E conta que ele foi escravo, foi prisioneiro. E conta que depois, já nos últimos, quando ele via que não tinha mais jeito, que não tinha mais como, ele pede de volta a sua força ao Senhor para fazer o que ele já tinha feito, que é derrotar o exército filisteu e derrotar ali e dominar ali a terra em que ele morava, ao qual ele era prisioneiro agora. Ele queria a força que ele tinha para fazer as coisas que ele tinha feito no passado. Existe uma música do coral Raízes que fala isso, que conta a história de Sansão, e vai falar que por uma última vez ele pediu de volta a sua força para derrotar e quebrar a coluna dos templos daquela época, para que todos que estivessem ali morreriam, mesmo assim mesmo entregando também a sua vida. Ou seja, é do nosso feitio, ou é da nossa natureza, queremos viver algo no futuro comparado ao que vivemos no passado. É natural. E aqui em Isaías 43:18, depois de o povo já ter atravessado o deserto, depois de já várias coisas ter acontecido, vários sinais e maravilhas de Deus ter acontecido, Deus chega para Isaías e fala assim: esqueçam tudo isso. Falam com o meu povo, esqueçam tudo isso, porque nada disso é comparado com o que eu vou fazer, pois estou a realizar algo novo. Mas eu me fiz uma pergunta quando eu li esse versículo, e essa pergunta que eu queria responder juntamente a mostrar a vocês o que eu aprendi com essa pergunta. E a pergunta era se nós nos baseamos em algo no futuro, no que vivemos no passado, o que fazer para viver o novo de Deus? Pergunta para o seu irmão aí, o que fazer para viver o novo de Deus? Pergunta ao seu vizinho aí. O que fazer para viver o propósito de Deus? E lembra quando eu falei que foi quase que um download do que Deus queria falar? Ele me deu 3 direções. A primeira, entender o propósito. Nós só vamos viver o novo de Deus quando nós entendermos o propósito. Quando entendemos o propósito, nós paramos de questionar e pensar no nosso passado. Eu citei o povo no deserto que reclamou porque no Egito tinha comida, tinha água, tinha o que vestir. Eles reclamaram com Moisés. Moisés vai a Deus e leva a Deus essa indagação do povo, e Deus responde com o quê? Deus dá o alimento, Deus dá a água. Eles tinham roupas que não se acabavam para eles peregrinarem no deserto. Ou seja, eu acredito que num certo momento, é claro que depois o povo volta a questionar várias outras coisas, mas por um certo momento o povo no deserto investe e entende o propósito de Deus. E não é diferente conosco. Vários questionamentos vêm à nossa vida, à nossa mente, quando algo acontece, quando Deus nos submete a algo. Mas
Deus quer nessa manhã fazer com que nós entendêssemos o propósito para que nós possamos viver o que Ele tem de novidade para nós. É muito além do que simplesmente acatar uma ordem de um líder, ou acatar a ordem de um patrão, ou de seja qualquer pessoa. Não, Deus não quer que nós acatemos a ordem dele de viver o novo. Deus quer que nós entendemos o propósito, o porquê desse novo para a nossa vida. Vai muito além do que simplesmente ser o servo que acata uma autoridade. Vai a entender o que nós somos para Deus, o que nós somos em Deus, o que Deus é para nós, um Pai bondoso e amoroso, que quer o nosso melhor, que quer o novo para a nossa vida. Mas sem entender o propósito de Deus, nós não conseguiremos viver o novo. A gente pode questionar, a gente pode indagar algumas vezes Deus. É claro que nós aprendemos com o nosso pastor a quanto menos murmurar, a quanto menos reclamar. Nós aprendemos isso, mas a nossa carne, a nossa natureza faz com que nós indaguemos a Deus e questionemos a Deus. Mas quando nós entendemos o nosso propósito, isso pode acontecer por alguns segundos, mas depois a sã consciência de quem nós somos em Deus vem, e nós entendemos o porquê daquela novidade e por que passamos por aquilo. Amém? Amém. Quando entendemos o propósito, não questionamos os métodos pelo qual Deus assim fará essas coisas novas. Isaías 46 diz, 46:10: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Mesmo que a nossa mente se desvie dos propósitos de Deus, mesmo que nós questionemos a Deus, o propósito que foi instaurado no início da nossa vida, ele será até o final. Isaías diz que desde o início Deus já conhecia o fim. Desde quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus já sabia que o povo reclamaria. Deus já sabia que ele teria que provar assim que ele é Deus, mesmo ele não precisando. Mas porque o povo era incrédulo e duvidava desse Deus que já tinha restaurado, que já tinha dito o propósito no início, eles ainda duvidavam desse Deus. E Deus mesmo assim continuava com essa bondade e com esse amor, demonstrando o propósito real. O segundo que Deus me levou a pensar: como viver o novo de Deus se enquadrando no método. A gente pode até entender o propósito e não entender o método. Como isso? A gente pode lembrar de que Deus é o nosso Pai e Ele é amoroso. Mas quando uma adversidade acontece na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é: caramba, por que isso está acontecendo comigo? Cadê aquele Deus que é Pai e que é amoroso? Sabe por que isso? Porque a gente entende o propósito, mas a gente às vezes não se enquadra no método. A gente não entendeu o método que Deus está nos levando para viver esse novo. Quando entendemos o propósito, nós não nos preocupamos com o método que Deus nos mostrará no novo. Vemos que assim como Isaías, outros profetas também foram desacreditados pelo povo. Isaías, e temos outros profetas que, eu fui pesquisar um pouco sobre a história de Isaías, na internet não diz muita coisa, mas o que eu mais achei no site e na minha Bíblia de estudo, uma das coisas que eles mais enfatizavam era que o povo, até certo ponto, acreditava em Isaías, mas depois de certo ponto eles começavam a duvidar e chamarem até de louco. Por quê? Porque eles sabiam do propósito, eles já tinham conhecido o Deus que dava o propósito e o direcionamento, mas o método que Deus começou a usar era diferente do que eles estavam acostumados. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente sabe quem a gente é, às vezes a gente já entendeu o nosso propósito, mas a gente tenta entender o método de Deus, o porquê daquilo acontece. Ou melhor, a gente tenta enquadrar os propósitos de Deus nos métodos que nós já conhecemos.
Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre, amém? Mas é novidade de vida que Ele traz, e vai muito além de que quando nós nos convertemos, nós temos uma mudança de vida. Se nós nos drogávamos, nós não nos drogamos mais. Nós bebíamos, nós não bebemos mais. Se nós adulterávamos, nós não adulteramos mais. Mas vai muito além dessa novidade de vida, dessa nova vida que Deus dá. Vai do entendimento do propósito e de passarmos certamente confiando no Deus durante os métodos, mesmo que nós não entendamos. Então, não espere que Deus lhe responda algo do jeito que você está acostumado. Deus é Deus de novidade e Ele usa o método que Ele quiser. Há um tempo atrás eu trouxe também uma reflexão sobre o cego de Betsaida, que Deus vai lá, cospe. Antes dele existia um cego, que Deus foi lá, cuspiu, passou o lodo no olho, limpou e o cego voltou a ver. No cego de Betsaida, Deus já cospe diretamente no olho e na face daquele cego, e ele volta a enxergar. Ou seja, os métodos são diferentes, podem ser métodos diferentes para a mesma cura. Talvez Deus prometeu algo para você, ou talvez você tenha recebido de Deus algo que uma pessoa do seu lado já viveu aquilo, e você não viveu ainda aquilo, porque você está tentando viver o mesmo método que a outra pessoa viveu. Você entendeu o propósito, mas você tenta enquadrar esse propósito no seu método. E Deus é um Deus de novidade. Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós entendemos o propósito, é para a vida eterna ou é por algo maior, e nós não devemos enquadrar Deus nos nossos métodos, porque assim como o propósito dele foi revelado, o método dele também será revelado a nós para vivermos esse propósito que ele nos deu. Amém? O terceiro, deixa eu beber uma água. E o terceiro, e para mim é além de entender o propósito e fazer do método dele, mas também é deixar ele fazer. Tenho visto no YouTube vídeo de algumas pessoas que saíram do Brasil e hoje moram nos Estados Unidos, ou em Portugal, no Canadá, e as coisas que eles falam que eles mais tiveram dificuldade foi de, quando chegar nesse país, tentar dar o famoso jeitinho brasileiro. Conversava ontem com o Ramon de um dos jeitos cabíveis de hoje se morar nos Estados Unidos, e um dos mais comuns ou é tirar o visto de turista e ir para os Estados Unidos. Você tem 6 meses lá, ou você já sair daqui com visto de estudante. Aí você tem que ser inscrito numa escola nos Estados Unidos, seja para aprender inglês ou fazer algum tipo de doutorado. E vendo alguns vídeos no YouTube, as coisas que as pessoas mais fazem lá é tentar dar o jeitinho brasileiro. Ou seja, eu saio daqui com visto de turista, eu tenho até 6 meses lá, e eu fico 4 meses como turista, trabalhando meio que escondido. Quando chego no 4º mês, eu vou no consulado brasileiro e tento mudar o meu visto de turista para visto de estudante. A primeira coisa que as pessoas fazem quando elas vão lá fazer isso é automaticamente se inscreverem numa escola. E a maioria da escola que as pessoas procuram é apenas escola de inglês. São 2 ou 3 anos no máximo de curso. E o que as pessoas fazem? Dá o jeitinho brasileiro. Elas estudam o primeiro ano, e quando elas veem que estão acabando, elas vão e reprovam. Aí elas veem que estão acabando de novo, elas vão e reprovam de novo. Vê que está acabando, reprovam de novo. Tem pessoas que perdem 3 ou 4 anos da sua vida lá, tentando burlar o sistema americano para ficar lá permanentemente, que elas acabam sendo descobertas e deportadas.
Ou seja, quando nós tentamos fazer, por que eu dei esse exemplo todo? É porque quando nós tentamos mudar e dar o nosso jeitinho nas leis de Deus, nos propósitos e nos métodos de Deus, nós saímos totalmente fora do que Ele tem para nós. São pessoas super inteligentes, pessoas que até têm aqui uma formação no Brasil, que chega lá, tentam forçar de qualquer forma de morar lá, achando que as autoridades nunca vão perceber que elas estão tentando burlar o sistema que eles mesmos implantaram. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós já passamos por várias adversidades, várias provas, vários momentos difíceis, e às vezes nós tentamos burlar, entre aspas, o sistema de Deus, para nós tentarmos viver o novo de Deus do nosso jeito, do nosso método. Quantas vezes tentamos fazer as coisas do nosso jeito e nós erramos? E são muitas as vezes. Quantas vezes nós tentamos buscar de um jeito mais fácil um atendimento na saúde, ou um atendimento no particular, uma consulta, um emprego? Quantas vezes nós tentamos burlar o nosso sistema para não pagar uma multa? Quantas vezes nós tentamos burlar o sistema para fazer uma construção? E às vezes dá, e às vezes não, e sempre dá tudo errado. Como os brasileiros que tentam lá viver nos Estados Unidos ilegalmente ou legalmente, eles acham que fazendo alguma coisa, e nós achamos, fazendo alguma coisa, nós podemos burlar os sistemas de Deus. E nós erramos e falhamos miseravelmente. Por que miseravelmente? Porque mesmo nós sabendo que não dá certo, mesmo assim a gente tenta. Mesmo a gente sabendo que a gente não vai conseguir nunca burlar o sistema de Deus, e como Deus irá nos abençoar ou cumprir o propósito dele na nossa vida, nós mesmo assim, nós tentamos, e não é uma vez. A gente erra e a gente tenta de novo. A gente erra, vem outra pessoa falar outra coisa, outro jeito, e a gente tenta de novo. Tentando burlar, deixando de que Deus faça e passando a querer que nós mesmos façamos essas coisas. Faz parte da nossa natureza reclamar e fazer tudo do nosso jeito. E sempre erramos. Mas quando nós deixamos Deus fazer o novo dele, sempre dá certo. Sempre dá certo. Nunca o novo de Deus vai dar errado. Nunca o novo de Deus vai dar errado. Sabe por quê, meu querido, que nunca vai dar errado? Porque a forma dele é nova para nós. Para mim é novidade. Mas Deus, Ele é a própria novidade. Nada é novo e nada foge do controle das mãos dele, porque Ele criou todas as coisas. Ele não foi criado, Ele já era desde a fundação dos dias. Então tudo que Ele faz é novo para nós, porque dá certo. E por que eu falo que é novo para nós? Porque dá certo. Porque a gente faz o errado, dá certo uma vez, a gente persiste no erro, dá errado alguma vez. Então nada que a gente faz com as nossas forças dá 100% certo. Pode dar 50%, ou pode dar até 99% das vezes certo, mas sempre tem uma porcentagem de dar errado. Mas quando Deus faz, é novo para nós, porque com Deus não existe 1% de negatividade. Tudo que Deus faz é perfeito, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém. Romanos 12, capítulo 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós deixamos Deus fazer, o novo dele vem, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E tudo que para nós é impossível,
para Deus passa a ser possível, e para Ele é possível, porque Ele entende e sabe o propósito, entende e reconhece que o método dele é perfeito, e depende de nós para que Ele faça tudo perfeito. Vai muito além do que as nossas forças, do que nosso intelecto, ou do que nós podemos fazer. Vai de entendermos a vontade, o propósito, em se encaixarmos no método e deixarmos Deus fazer. Amém? Então, quando nós entendemos isso, a certeza de que estamos vivendo o novo de Deus, quando nós estamos fazendo o quê? Quando nós estamos vivendo o propósito, se encaixando nos métodos e deixando Deus fazer, nós entendemos que estamos vivendo o novo prometido de Deus e sendo preparados e moldados para viver a eternidade dele, é mais do que certa. Não existe nenhuma dúvida quando nós entendemos o propósito, se encaixamos no método e deixamos Deus fazer. Não existe dúvida de que o novo de Deus é mais do que certo. Em Gálatas 6:8, ele diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Entendendo o propósito, se encaixando nos métodos e deixando Deus fazer, nós deixamos de viver a carne e colher destruição, e passamos a semear o Espírito e colhendo a vida eterna. Amém? Queria orar com você. Feche seus olhos. Queria te convidar a pedir ao Espírito Santo a clareza dos propósitos de Deus, pedindo sabedoria para que você se encaixe nos métodos dele, e pedindo para que você seja totalmente inspirado e posicionado a deixar Deus fazer e não você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, o novo de Deus sempre será bom. O novo de Deus sempre será perfeito. E o novo de Deus nunca nos custará nada, a não ser entregarmos tudo nas mãos dele. Peça a Deus nessa manhã para que você entenda os propósitos, se encaixe nos métodos, e para que você tenha a sabedoria de deixar Deus fazer. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Sim, Jesus, nós cremos nisso. E
e reconhecemos que a sua vontade é muito maior do que a nossa vontade. Nessa manhã eu te peço para que eu e meus irmãos saiamos daqui entendendo o propósito do Senhor para nós. Que saiamos daqui nos encaixando nos métodos do Senhor. Não querendo que o Senhor se encaixe no nosso método, mas que nós possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. E deixemos o Senhor fazer o que o Senhor quer.